Eu já até te mandei o PDF da aula, mas é melhor eu explicando, porque aí fica o exercício, pessoal. Então, vamos dar início, a gente está dando início, né, hoje, à nossa unidade de clima urbano, né? Ou seja, a gente muda um pouco de assunto, a gente avança do conceito de bioclimatismo, que é o conceito que a gente abordou nas últimas aulas, e entende um pouco mais do que está por trás da prática bioclimática, ou seja, o entendimento que o arquiteto e o urbanista precisa ter das características da cidade para começar a projetar de maneira adequada. Então, a gente está pensando aqui a gente começa a entender como o arquiteto busca esses dados, o que está totalmente alinhado com a ementa da disciplina, que é o acesso aos dados climáticos, né, para o projeto bioclimático sair adequadamente. Então, eu vou passar aqui, vou começar a gravação, já está começando a gravação, e vou iniciar aqui a nossa segunda unidade. Todo mundo consegue ver minha tela? A tela é cheia? Sim? Sim, Caio, dá para ver. Ótimo. Então, está na unidade 2, clima urbano, e eu quero começar a aula com esse questionamento, né, para a gente entender onde o clima urbano está nesse contexto, né, do colapso da biodiversidade. Esse desenho, esse cartoon eu gosto muito, né, ele coloca aí já no contexto de pandemia, né, a cidade preocupada com a Covid-19, mas aí tem vários tsunamis, né, tem várias ondas aí. Então, nessa representação, a Covid fica sendo um pequeno problema diante da recessão econômica, das mudanças climáticas e do colapso da biodiversidade. Então a gente percebe que tem várias questões ambientais que estão por trás do que a gente está vivendo hoje e impactam diretamente na prática profissional do arquiteto e urbanista. Então, para iniciar essa discussão do clima urbano, é uma pauta da geografia. A climatologia urbana é uma ciência estudada pelos geógrafos, mas é um tema totalmente relacionado à prática do arquiteto e urbanista. Então, vamos entender mais sobre clima urbano na aula de hoje, nessa pequena introdução e já uma apresentação prática para que a gente comece a abordagem desse assunto explorando alguns parâmetros, tá? Antes dos parâmetros, eu queria apresentar para vocês os fatores climáticos, que eles são os globais e os locais. Os fatores climáticos globais, né, isso usando a conceituação de Marta Romero, ela separa em três fatores. A latitude, a longitude e a altitude. Esses fatores são aqueles que determinam por que o clima da cidade tem aquela característica. Então, uma cidade é determinada no globo a partir desses três pontos, né? Latitude, longitude e altitude. Brasília, por exemplo. Brasília, a gente tem a latitude mais ou menos ali 16, 17, né? A gente tem essa situação, ou seja, a gente está a sul, né, da nossa linha do Equador, a gente está a sul mais ou menos 16 graus. A nossa longitude é 46, 47. João, confirma para mim esses números, a gente tem isso certinho aqui no nosso chat. Então a gente está aqui a 46, né, a oeste de Greenwich. E a altitude a gente está a 1070. Então, esses três pontos fazem a gente localizar Brasília no globo. Então, esses são chamados de fatores climáticos globais. Tá? Isso é decisivo para a gente entender de clima. Esses fatores determinam o clima na sua escala maior, que é a escala macroclimática. Então, falado disso, a gente tem, então, fatores climáticos globais que determinam o clima de uma cidade. Os fatores climáticos locais, né, aí Marta Romero já coloca como outros fatores. A topografia, o revestimento do solo e a presença ou não de vegetação determinam a condição microclimática ou do clima local. Ou seja, se um lugar tem uma topografia convexa, côncava, né, com uma topografia mais irregular, isso condiciona uma certa característica ambiental para o lugar. Se o revestimento do solo é natural, se o revestimento do solo é impermeável, se o revestimento do solo é claro, se o revestimento do solo é escuro, tudo isso modifica a característica local. Então, o microclima é totalmente relacionado ao fator climático local, revestimento do solo. E vegetação, como vocês devem imaginar, a presença ou não de uma árvore numa rua, né, num parque, numa praça, muda totalmente o microclima, ou seja, o clima local. Então, aqui eu estou chamando de fator climático local a topografia, o revestimento do solo e a vegetação. Então, esses são os fatores climáticos que determinam os globais, o macroclima, e os locais, o microclima. Então, são escalas climáticas diferentes, segundo Marta Romero. Agora, para entender um pouco mais sobre clima, a gente vai entrar no que eu estou chamando aqui de parâmetros climáticos, que são, eu vou separar aqui em dois momentos, os parâmetros climáticos principais, que é a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a velocidade dos ventos, e os parâmetros climáticos secundários, que eu vou atrás da radiação solar,
da pluviosidade e da nebulosidade. Tá? Então, esses são os parâmetros climáticos, são aqueles valores que eu preciso conhecer para entender de verdade como é o clima daquele lugar, ou o clima daquela cidade. Tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Acho que não. Tá, então, a gente falou de fatores climáticos e de Professor, parâmetros climáticos. Oi. por que a radiação solar seria secundária? Olha, na verdade, excelente pergunta. O professor Rafael Serra, que é uma referência para mim, ele considera a radiação solar fator principal, parâmetro climático principal. Eu vou chamar de secundário, na minha classificação de hoje, vocês vão entender por que no exercício. Prioritariamente, eu tenho que entender da temperatura, umidade e velocidade dos ventos. São os fatores que influenciam aí diretamente a condição de conforto térmico. Imediatamente junto, a radiação solar, não tenho dúvida. Em algumas cidades, como por exemplo Belém do Pará, cidades do clima amazônico, a pluviosidade é muito relevante, né? Talvez mais, tão relevante quanto a umidade. Em outras cidades, o fator nebulosidade é muito relevante, né? Então, isso não depende muito de, assim, não é uma classificação oficial, né? Ou seja, não é sempre secundário ou sempre prioritário. Não entendo o principal aí como prioritário, mas o principal para a aula de hoje, tá? Vamos pensar assim. Então, hoje, principalmente, eu quero entender de temperatura, umidade, velocidade do vento, mas a radiação solar certamente seria um parâmetro climático muito importante, né? Talvez hoje em dia, com a pauta energética, é muito protagonista, inclusive, né? A radiação solar, tá bom? Obrigada, professor. Tá. E aí, pessoal, para a gente começar com uma brincadeira, um exercício muito prático, a gente vai propor aqui, vocês vão desenvolver, a gente está agora partindo para o nosso próximo exercício, o exercício que vocês vão ter aí uma atividade nos próximos 14 dias, porque a gente tem aí o feriado, né, na próxima semana. Então, a ficha do microclima, então é uma ficha individual, vocês vão montar isso rapidamente com a cidade, o estado e a população dessa cidade. Eu brinquei com os alunos da turma passada, o João vai lembrar aqui, a cidade da avó de vocês, do avô de vocês, para cada um pegar uma cidade bem peculiar, né? Uma cidade específica e diferente, mas pode ser uma cidade que vocês visitaram, uma cidade que vocês têm na memória de vocês. Uma cidade no Brasil, tá, gente? Porque a gente vai usar uma plataforma brasileira para entender desses dados climáticos. A gente vai explorar pelo menos 3 gráficos: o gráfico de temperatura do ar, o gráfico de umidade relativa do ar e o gráfico de velocidade dos ventos, e duas fotografias da cidade. De preferência, fotografias de vocês, se vocês estiverem visitando a cidade, mas fotografias da internet que mostrem um trecho da cidade, na escala da cidade, pode ser um mapa, é fácil conseguir no Google Earth, né, ou no Google Maps, e uma fotografia na escala da rua ou na escala do bairro, para mostrar mais ou menos como é a configuração urbana daquela cidade. Tá? A gente vai utilizar para os gráficos climáticos a plataforma Projeti ou Projete e vai postar no nosso blog no dia 14 de setembro. Tá? Esse é o nosso exercício. E aí, para já antecipar algumas perguntas, eu trouxe um exemplo aí da nossa ficha. Então, basicamente, eu coloco a cidade, a população, o estado. Os gráficos climáticos são esses que, nesse segundo momento da aula, eu vou apresentar para vocês como eu exploro esses gráficos climáticos aqui no ambiente do Projete ou Projeti. Fez a ficha no formato A4, horizontal, né? Colocou o nome da disciplina, professor, monitor, aluno, matrícula, como vocês estão já acostumados, e publiquem lá no nosso blog. E a gente começa assim com o conteúdo de clima. Dica de leitura, para quem quer se aprofundar e entender mais sobre esse assunto, esse livro é organizado pela professora Marta Romero, com uma série de pesquisadores do laboratório aqui da FAUNB. Junto à professora Marta Romero, a gente tem o professor Gustavo Batista, que é um professor geógrafo aqui da UNB, né, professor do Instituto de Geociências. A professora Arondina Azevedo Lima, que é uma física, professora do Instituto de Física aqui da UNB também. A Daniela Rocha Werneck, doutoranda da FAUNB, especialista em clima urbano. A professora Hélia Oliveira Viana, professora do Instituto Federal de Tocantins. E o professor Gustavo Luna Salles, meu colega aqui da FAUNB, né, do nosso grupo de pesquisa, e professor de conforto térmico, tá? É um livro gratuito, é um e-book, ele está na biblioteca da UNB, no repositório da UNB. Vocês colocarem na internet mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas, tem esse livro com vários conceitos mostrando o impacto desse clima e dessas mudanças climáticas no nosso dia a dia. Então, fica como dicas de leitura. O João vai colocar o link também no grupo de vocês para vocês terem acesso e estudarem um pouco mais. Mas a atividade é muito simples, é uma atividade prática. E agora eu vou passar para o segundo momento da aula, que é fazer com vocês essa pesquisa de dados climáticos na plataforma Projete.
Lucas, pode perguntar. Acho que a Lara levantou a mão primeiro, professor. Desculpa, tá. Tô vendo aqui a ordem, então. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, porque aí fica uma aula mais curta para o pessoal.